Viva Saúde desta semana está de volta. Nosso assunto de hoje é o câncer de pele. E nossa convidada é a médica oncologista Flávia Valadares, que também é professora do curso de Medicina da UFV. Doutora Flávia, no primeiro bloco nós falamos muito sobre diagnóstico. Todo mundo que, se alguém está ligando à TV agora, já sabe que pintas que aparecem, que são suspeitas, caroços, né? Feridas, são indicativos para procurar um dermatologista, um médico com suspeita de câncer de pele, que em geral tem tratamento. Mas o nosso programa foca muito na questão da prevenção e da qualidade de vida. A única forma de prevenir o câncer de pele é usar filtro solar no corpo todo? A questão é o seguinte, o principal fator de risco para o câncer de pele é a radiação solar, é o principal, não é o único. Então, por exemplo, aí entra a questão do tabagismo. O tabagismo piora o risco de câncer porque os radicais livres do cigarro vão estar atuando também nessas alterações. Outras questões, outras exposições, por exemplo, o câncer de pele, algumas modalidades foram descritas com algumas exposições específicas, químicas, mas para a população o que tem interesse principal é a radiação solar. Então, a gente trabalha com a possibilidade de prevenção. Agora, essa prevenção, ela tem 10, 15 anos, essa mentalidade de prevenção. Uhum. E a gente precisa muito dela, tanto pela questão do fotoenvelhecimento da pele, quanto pela questão do dano ao DNA da célula, que vai provocar, então, o câncer de pele. Uhum. Então, a gente precisa que haja uma conscientização muito grande, muito importante das pessoas quanto à exposição solar. E aí, um dos modos, realmente, é a exposição solar recreativa nos horários preconizados. Então, a gente não se expõe ao sol após as 10 da manhã e antes das 3 da tarde. Então, das 10 até as 3, como a incidência de raios ultravioleta é mais intensa, a gente deve evitar essa exposição, inclusive recreativa. Mas e quando não dá para evitar? Você está na praia, está no clube, tem que ficar por lá. É se lambuzar mesmo de filtro solar? Sim, o melhor protetor solar que existe é roupa, né? É física, né? Então, assim, a gente podendo estar na sombra, usar chapéu, óculos escuro, camisa, assim, se proteger fisicamente, ela é mais eficaz. Mas nas áreas que a gente realmente, por exemplo, na face, nas mãos, em algumas pessoas nas pernas. Então, assim, a gente tem que lançar a mão do protetor solar. Mas o que é o protetor solar? É uma substância química que vai absorver a radiação e impedir que aquela radiação chegue no DNA da minha célula. Que, na verdade, o problema são as mutações que vão acontecendo no DNA que vão gerar o câncer. Então, assim, eu quero que essa radiação não chegue no DNA da célula. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns tipos de barreira. Então, os filtros solares foram substâncias químicas que foram desenvolvidas com essa finalidade. Agora, o filtro solar, ele precisa ser utilizado numa quantidade adequada. Então, assim, às vezes as pessoas espalham demais o filtro solar, usam pouco produto. Então, existe uma quantidade adequada. E existe um número de horas de eficácia daquele filtro solar. Então, a gente sai de casa de manhã, escova dente, passa o filtro solar, mas depois, na hora do almoço, a gente tem que reaplicar esse filtro solar. Por quê? Porque aquela substância já tomou a radiação, ela já perdeu a eficácia, ela já se alterou quimicamente. Então, não é aquela coisa que não é uma máscara que passou, ela vai ser inerte, ela vai interagir com a radiação. Então, a gente precisa reaplicar, porque aquela substância química, ela já interagiu, a gente precisa de mais substância química. Tem que limpar o rosto, a mão e colocar de novo. Limpar e colocar de novo. Ou, no mínimo, colocar por cima. Tudo bem, menos mal, mas tem que reaplicar. Então, a reaplicação é um dos grandes entraves. Outra questão é a questão da pessoa se adaptar ao produto. Então, a gente tem hoje no mercado, hoje em dia, vários produtos para pele mais oleosa, para pele mais seca, produtos com tonalizante, sem tonalizante. Então, hoje em dia, não é desculpa não adaptar com a substância. Por quê? Porque a gente tem várias substâncias no mercado. Então, não existe mais essa desculpa. Ah, eu tenho acne, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Tem hoje substâncias próprias para as peles oleosas, existem substâncias próprias para a pele mais seca, existe filtro com tonalizante, para quem quer ter um aspecto estético, às vezes, de maquiagem. Então, hoje em dia, não se justifica esse argumento. Eu posso dar o meu exemplo. Eu custei a me adaptar a um filtro solar porque eu tenho acne.
e tem a pele seca. Então eu agora estou usando um que chama Ultra Seco, né? Tem várias marcas. Tem várias formas. Ultra Seco seca rapidinho, não dá oleosidade, é super confortável, mas realmente é difícil a gente se adaptar. Tem que ir tentando, né? Não, tem que ter persistência e tem que testar vários. Então, assim, a gente preconiza um fator de proteção pelo menos 30, que o fator de proteção 30, ele está associado a 95% de proteção, ou seja, 95% dos raios realmente vão ser barrados. Acima de 30, a fotoproteção ela não aumenta tão proporcionalmente. Então, por exemplo, um fator 45, 60, ele vai proteger 97,5%, 99%. Então, assim, é pouco, né? Pouco. E a diferença de preço é grande, é muito grande. Compensa. Então, assim, a gente preconiza, então, pelo menos o fator 30. É lógico que em algumas pessoas que têm a pele muito clara, que tem outros fatores, a gente vai adaptar um filtro solar com um fator maior, mas temos essa questão da reaplicação, temos a questão da adaptação e temos também uma questão de reaplicar após atividades desportivas ou após a gente suar por algum motivo. Então, assim, a gente transpirou muito, tem que reaplicar, né? Porque a maioria desses produtos, eles vão se perder com a transpiração, a exposição à água. Então, tem alguns produtos que são próprios para aderir melhor à pele quando a gente está fazendo atividade aquática. Então, por exemplo, praia, piscina, tem alguns produtos próprios, mas aí qual que é o preço? Ele é mais oleoso, geralmente. Então, assim, na verdade a gente tem que lidar então, com as características químicas daquela substância, mas ao mesmo tempo a gente tem que se adaptar de acordo com o nosso estilo de vida, com a necessidade da nossa pele ser mais clara, ser menos clara e o tipo de exposição. Então, assim, na medida do possível, é preconizado que seja evitado realmente das 10 da manhã às 3 da tarde, ou se for impossível evitar, roupa, filtro solar, óculos, chapéu, sombra, né? Mas olha só, essa insistência de todo mundo falar que hoje tem que usar filtro solar, né, para evitar tanto o envelhecimento quanto o câncer, significa que a brasileira perdeu o direito de ficar moreninha no verão, assim? Olha, ficar moreninha no verão tem um preço, né? Então, assim, a medicina, idealmente, ela tem que ser o menos diretiva, o menos normativa possível, né? Dar mais autonomia para as pessoas. Mas o que a gente tem hoje são informações. Então, esse negócio de ficar moreninho, dependendo da intensidade, dependendo do horário que se toma sol, dependendo da velocidade dessa pigmentação, ela vai ter um preço. E o preço vai ser envelhecimento precoce da pele. E o outro preço, a possibilidade do aparecimento de câncer de pele, mas isso vai ser com 50, pelo menos 60 anos de idade. Então, assim, não vai ser para agora. Então, o que a gente tem que entender é que saúde, ela não é um investimento a curto prazo. Tanto os meus hábitos de vida, se eu vou fumar, se eu não vou, se eu vou fazer exercício ou não, se eu vou comer bem ou não, se eu vou tomar sol ou não, muitas vezes as consequências não são para agora, as consequências são para depois. Então a gente tem que aprender a fazer alguns investimentos a longo prazo. E existe uma questão cultural no Brasil de que o que é bonito é moreno. Mas isso é uma noção estética que não necessariamente precisa existir. E também não faz mais sentido hoje com todo esse conhecimento que tem. Eu sou de uma época, já passei dos 40, eu sou de uma época em que a gente ia para a praia e ficava tomando sol assim, com a cara pro sol, literalmente, a gente saía preta. Então, assim, no dia seguinte você ficava ardendo, tinha que passar pasta d'água. Não sei se você é dessa época, se você lembra disso, era um horror. Assim, a gente sofria dias na praia porque ficava muito queimado. Quem é da minha geração e de gerações ainda anteriores, são mais velhas que eu, tem uma propensão maior ao câncer de pele por causa dessa exposição, porque era uma coisa assim, a gente ficava literalmente negra de tanto sol. E era bonito isso, porque não tinha essa informação. Aliás, eu acho que nem existia filtro solar. Os filtros solares, eles foram, como eu te falei, são coisas de 10, 15 anos para cá. E eles estão se popularizando mais, né? E as pessoas estão mudando a mentalidade. A questão é o seguinte, a queimadura solar, então a gente tem basicamente 2 padrões de exposição solar. Um padrão, por exemplo, um trabalhador rural que toma sol todos os dias, que é um padrão que a gente chama de dano solar acumulado, e a gente tem esse padrão de exposição que a gente chama de padrão de exposições curtas, mas esse padrão recreativo de queimaduras solares. Todos os dois estão relacionados ao aumento de incidência do câncer de pele. Só que as queimaduras, elas estão relacionadas ao carcinoma basocelular e ao melanoma.
Então, a pessoa que teve muita queimadura solar na infância e na adolescência pode desenvolver um melanoma mais pra frente. Então, a gente tem que ficar mais atento a isso. A tendência é maior. Sim, e é esse carcinoma base solar que eu falei, esse da base do folículo piloso. Já o carcinoma que a gente chama de espino celular, que é um carcinoma também comum, mas que é não melanoma, ele tá mais relacionado, então, ao dano solar acumulado. Então, é bem presente, por exemplo, nos trabalhadores rurais, que até hoje ainda existe esse trabalho assim, de fazer essa fotoproteção. E às 9h15 e o trabalhador acha que não precisa se cuidar, né? Porque já acostumou com o sol. R$12. O trabalhador rural, pedreiro, exatamente. Então, trabalham gari, não se tratam, né? Eles têm que passar filtro solar mesmo. Então, acho que os carteiros hoje já têm. Existe hoje uma tentativa de conscientização e de fornecimento de protetor solar por algumas empresas já estão fazendo isso para esses trabalhadores que realmente são fotoexpostos, né? Ou então uma exposição ocupacional ao sol. Isso é fato e eu acho que isso deve crescer. Amanhã, doutora Flávia, como é que a gente usa filtro solar? Qual que é a quantidade ideal? Nós que somos, que temos uma vida, não trabalhamos diretamente no sol, como é que é o hábito de passar filtro solar todo dia de uma forma eficaz? Então a gente tem que colocar uma quantidade, assim, que pelo menos assim, ao longo desses 2 dedos, né, que a gente fala que vai dar uma quantidade apreciável, então ao longo dos 2 primeiros dedos, espalhar na face, né, e esperar secar. Agora, a gente não pode esquecer do pescoço, tá? E não podemos esquecer das mãos. No meu caso, por exemplo, eu estou de manga comprida, eu tenho que usar o filtro solar nas mãos. Quem está de manga curta tem que usar no braço e não esquecer do colo. Tá? A gente, assim, às vezes eu tenho pacientes no consultório que tem uma recusa muito grande de usar protetor. Então, eu falo, é simples, compara a pele daqui, da lateral da mama, com a pele do ombro e vê a diferença de textura de uma pele que tomou sol uma pele que não tomou sol. É muito melhor. Então, dessa forma, eu convenço todas as mulheres, principalmente, a usarem protetor solar, porque elas veem a diferença entre a pele aqui da lateral da mama, que é uma pele que não é fotoexposta, porque na nossa cultura a gente não faz topless, para a pele, por exemplo, do ombro, que é uma pele assim, que não tem tanta diferença de consistência, mas que tem uma diferença causada pela fotoexposição. Então, o dano solar, ele é acumulativo e ele leva ao envelhecimento, mas leva também ao câncer de pele. Então a gente tem que... Que tipo de resistência que você vê no seu consultório? Assim, por que as pessoas resistem tanto ainda? Não, todas as pessoas, porque na verdade a questão da mudança do hábito, a questão da modificação, ela não é simples, né? Para mudar o hábito de todas as formas, né? Então ninguém quer, lógico, parar de fumar, ninguém quer parar de beber, ninguém quer parar de comer coisa gostosa, né? Lógico, assim, mudar o hábito é uma coisa que é difícil. E é uma coisa que é muito da pessoa, da demanda dela. Porque também, assim, a medicina não tem o papel de obrigar ninguém, ela tem o papel de educar, de conscientizar. Se a pessoa quer mudar, ótimo. Se ela não quer, a gente tem que respeitar e a gente tem que cuidar do dano depois. Mas talvez seja esse caso da falta de adaptação ao filtro solar, como essa história da oleosidade, porque às vezes fica muito oleoso mesmo. Mas tem muito produto no mercado. Eu acho que o grande problema é que no Brasil filtro solar ainda é caro, né? Sim, ainda é caro, infelizmente. Para usar todo dia. Por isso, exatamente, na quantidade apropriada. Por isso que tem essa preocupação de algumas empresas em que existe essa exposição ocupacional de fornecer o filtro solar para os trabalhadores. E a gente tem essa preocupação, mas infelizmente, assim, eu acho que é um investimento que vale a pena. Com certeza. Porque é a longo prazo, como você falou. Sim, a longo prazo. Não vai ser o câncer de pele, não vai ser amanhã. O câncer de pele vai ser na terceira idade. Então tá bom, muito obrigada. Terminou o nosso tempo, obrigada. A gente ainda podia falar muito mais. O Viva Saúde dessa semana está chegando ao final. Esperamos que a nossa conversa de hoje tenha ajudado você a ficar mais atento às manifestações do câncer de pele. O objetivo do Viva Saúde sempre é alertar para problemas e ressaltar a importância da prevenção. Se você conhece quem tem este problema ou possa vir a ter, converse, aconselhe e faça o seu papel de multiplicador, dando orientações para uma vida com mais saúde e qualidade. Lembramos que se você quiser rever este programa, basta ir ao site do YouTube e procurar pelo canal Viva Saúde TV Vicosa, sem o cedilha. E se você quiser enviar perguntas ou sugerir temas para o programa, mande um e-mail para a gente. O nosso endereço é vivasaude@ufv.br. Viva Saúde junto, sem acento, @ufv.br.
O Viva Saúde é uma produção conjunta da TV Viçosa e do programa Medicina Consciente do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. Nós nos vemos na semana que vem. Saúde, paz, um grande abraço e até lá. Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.